La naranja atómica. Un espacio de la Escuela de Física para hacer un viaje a través de la ciencia. En 104.1 ha llegado cargado de energía para irradiar conocimiento. Historia. Avances. Ciencia. Tecnología. Y mucho más. Porque en UPTC Radio somos física y pura física. Bienvenidos. Todo el orgullo de un maestro son los alumnos, la germinación de las semillas sembradas. Dmitri Mendeleev. Muy buenas tardes, queridos seguidores de la Naranja Atómica. Gracias por acompañarnos, gracias por estos 20 minutos de ciencia al mejor estilo de la Naranja Atómica. En nuestro programa radial del día de hoy contamos con la participación de un invitado muy especial, el doctor Fábio Furlan Ferreira, de la Universidad Federal do ABC de São Paulo, Brasil. Y en Curiosidades de la Ciencia, el acelerador de partículas Sirius de Brasil. Así que, queridos radioescuchas, no se desconecten de nuestro programa radial a través de UPTC Radio 104.1. La naranja atómica empieza en su estado base de conocimiento. Fernando, seguimos de celebración conmemorando el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Recordemos que hace 150 años el científico ruso Dmitri Mendeleev clasificó los elementos químicos conocidos hasta entonces en una tabla, abriendo con ella una ventana al universo. La ONU declaró al 2019 como Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, con la intención de concienciar a la población sobre la importancia de la química en la vida cotidiana y en el desarrollo sostenible. Claro, Rosario. Sin duda la tabla periódica es considerada como uno de los logros más significativos de la ciencia, ya que captura la esencia no solo de la química, sino de la física y la biología al clasificar a los elementos según relación entre sus propiedades y el peso de su átomo. Los elementos químicos están presentes en el cuerpo humano, en los animales, en las plantas y en el medio ambiente en general. Además, todos los productos utilizados diariamente contienen elementos organizados según sus características específicas en la tabla periódica. Por ejemplo, que nuestros teléfonos utilizan baterías de litio o que la pintura con plomo es tóxica. Entendemos que el mundo se ha embarcado en una batalla de reducir las emisiones de carbono o que el oxígeno es vital, mientras que las bombas de uranio son letales. En conmemoración a estos 150 años de la tabla periódica, el Grupo de Física de Materiales, en cabeza de su director, el doctor Carlos Arturo Parra Vargas, realizaron una serie de conferencias durante los días 14 y 15 de noviembre del presente año en las instalaciones de nuestra UPTC. Contamos con la participación de especialistas nacionales como internacionales. Y precisamente el día de hoy nos está acompañando el doctor Fábio Furlan Ferreira, doctor en física de la Universidad de São Paulo, Brasil, quien hizo parte de esta serie de charlas en el marco de estos 150 años de la tabla periódica, quien además es experto en la caracterización estructural de materiales con el uso de difracción de rayos X en polvo y el método Ridley, y síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas con aplicaciones en la biomedicina. Bienvenido, doctor Fábio, a nuestros micrófonos de la Naranja Atómica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, obrigado pela invitación. Para comenzar, quisiéramos que nos compartiera algo sobre su trayectoria profesional y académica. Bom, eu comecei a minha trajetória acadêmica em 1992, bastante tempo atrás. Fiz graduação em Física, depois mestrado e doutorado em Física também.
Aí em 2003 eu me mudei para Campinas, onde eu trabalhei por 6 anos no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, a primeira fonte de luz no hemisfério sul, no Brasil. E em 2009 eu me mudei para Santo André quando eu ingressei na Universidade Federal do ABC e estou lá até hoje. Actualmente, Dr. Fabio, ¿cuál es su campo de investigación? Eu trabalho principalmente com cristalografia e difração de raio-x, fazendo análise de materiais tanto orgânicos quanto inorgânicos. Um dos focos que nós atacamos atualmente é a síntese de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro para aplicação biomédica. Então a ideia é funcionalizar a superfície dessas nanopartículas, fazer a agregação de um fármaco com uma propriedade, por exemplo, cancerígena e tentar aplicar em animais para fazer experimentos em vivo. Doctor Fabio, con respecto a estos 150 años de la tabla periódica que se están conmemorando este año, ¿cómo ha sido la evolución de estos elementos químicos? ¿Cuáles son los más utilizados y sus grandes aplicaciones en la actualidad? Então, nós temos vários elementos que foram produzidos pelo homem, que nós temos hoje o posicionamento nos elementos de maior número na tabela periódica, mas vários deles, desde os que são conhecidos em tempos ancestrais, eles têm utilizações muito importantes, como nós vemos hoje na nanotecnologia. Então, a ideia é manipular esses elementos que nós encontramos na natureza, produzi-los de maneira muito pequena e aí fazer ligações entre diferentes elementos da tabela periódica para produzir materiais tanto no campo da energia, no campo da biomedicina, da nanotecnologia propriamente dita, com propriedades otimizadas daquelas que muitas vezes nós encontramos em materiais já conhecidos. Uno de los temas que abordó en su conferencia es la difracción de rayos X. Para contextualizar a nuestros radioescuchas, ¿qué son los rayos X y por qué son tan importantes? Os raios-x são uma espécie de radiação eletromagnética, então se nós fizermos uma correlação com a radiação que nós temos, a luz branca, a luz do Sol é uma radiação eletromagnética, a diferença é o chamado comprimento da onda. Então se nós pensarmos assim, que o que nós ouvimos são ondas sonoras que têm um comprimento bastante grande. Quando nós passamos para os raios-x, eles têm um comprimento muito pequeno. Então, se imaginássemos como ondas que se propagam na água, a distância entre dois máximos que nós veríamos seria muito pequena. Então, nós temos sempre um efeito que é da interação destas ondas com objetos espalhadores. No caso da luz visível, que tem um comprimento de onda, só para correlacionar com números, entre 4.000 e 7.000 angstroms, que seria correlacionado com 10 a menos 10 do metro, essas ondas vão interagir com objetos que tenham a mesma ordem de grandeza de separação entre eles. Quando nós usamos os raios-x, o comprimento é da ordem de 1,5 angstroms, ou seja, muito menor. E há elementos que possuam a mesma ordem de grandeza, são átomos na estrutura de um material. Então, por isso é importante usar raio-x para caracterizar materiais onde nós conseguimos determinar com bastante precisão a distância entre átomos numa estrutura. Uno de los grandes desafíos es estudiar la materia a escala nano. Doctor Fabio, para todos nuestros radioescuchas, ¿de qué se trata el campo de la nanociencia y la nanotecnología? Então, se tratam de nanopartículas, então quando nós falamos são dimensões muito pequenas, da ordem de 10 a menos 9 do metro. São partículas que têm propriedades bastante diferentes daquelas de materiais que nós conhecemos como materiais massivos. Então, pelo fato de ter uma área superficial muito grande, elas têm algumas características muito particulares. Por exemplo, no caso dessas nanopartículas magnéticas, nós podemos aplicar um campo magnético, elas vão responder a esse campo quando da aplicação, e a retirada desse campo faz com que as partículas retornem ao seu estado original. Ou seja, então é possível fazer com que essas partículas sejam carreadas no organismo para um local de ação. Se nós tivermos um tumor sólido, por exemplo, então é possível levá-las até o local de ação e depois fazer uma entrega controlada de um medicamento naquele sítio específico. Actualmente, ¿cuáles son los retos y lo que viene a futuro en la ciencia de los materiales? Eu creio que o futuro seriam fontes de energia alternativas. Então, muito se vem estudando com materiais que apresentam propriedades termoelétricas, materiais que tenham aplicações como células solares. Então, tudo está relacionado com energia. Eu diria um dos focos muito grande por conta do petróleo, que de um certo tempo deve terminar. Óbvio que daqui muito tempo ainda nós estaremos já mortos, mas
mas nós teremos ainda muita aplicação. Então a ideia é produzir elementos que tenham efeitos energéticos impactantes na sociedade. Usted nos mencionaba el ciclotrón de Brasil. ¿Qué es y cuál es la importancia para la ciencia en Latinoamérica? A fonte de luz síncrotron brasileira, ela vai ser um marco na história mundial, porque quando ela entrar em operação em 2021, isso é a nova fonte de luz síncrotron, chamada de Sirius, e Sirius é uma particularidade que é a estrela mais brilhante no céu noturno. Então esse foi um nome dado, porque ela será uma fonte com um brilho muito alto e vai permitir que sejam feitos experimentos que até hoje nós não conseguimos. Então, por exemplo, fazer tomografias tridimensionais, por exemplo, de fósseis. Então, se nós tivermos um ovo de dinossauro que venha a ser descoberto, a ideia é que esse ovo não seja quebrado, mas que você consiga ver através dele e tentar reconstruir a estrutura. Materiais, por exemplo, nas ciências forenses. Então, crimes serão facilmente pesquisáveis com esta radiação. Se nós pensarmos em esculturas e até mesmo pinturas de tempos da Idade Média, nós podemos fazer estudos sem destruir esses materiais. Análise de solos, nanomateriais em escalas cada vez menores. E vale ressaltar que nós, no Brasil, temos uma fonte que vai parar a operação este ano, que entrou em operação em 1997 e foi a primeira fonte no hemisfério sul. Nós temos, depois de alguns anos, a fonte na Austrália, que foi dada início, mas nós somos os pioneiros na América Latina. Então, a ideia é que essa nova fonte ela seja aberta a pesquisadores do mundo todo, e a grande utilização da comunidade da América Latina é importante e tem que ser enfatizada cada vez mais. Por otra parte, doctor Fabio, ¿cuál sería su recomendación para un estudiante extranjero que desea estudiar en la Universidad do ABC em Brasil? Eu diria assim, na Universidade Federal do ABC, onde eu estou lotado atualmente, nós temos 26 cursos de pós-graduação atualmente, vários deles com doutorado, todos eles com mestrado, e o processo de aplicação é muito simples. Ele tem um sítio na internet que é propg.ufabc.edu.br, onde vocês encontram várias informações, como datas de aplicação. Vale ressaltar que todos os cursos, por serem uma universidade pública, os alunos não pagam absolutamente nada, tanto para fazer os seus experimentos, quanto para fazer o seu curso. E se ele obtém boa classificação, ainda há possibilidade de becas de estudo. ¿Hay que presentar algún examen de admisión? É feita dependendo do programa de pós-graduação, então é necessário que seja feita uma prova, mas uma prova baseada em análise de textos científicos. Então não é uma prova para testar conhecimentos gerais, mas sim uma prova de interpretação de texto. Depois é feita uma entrevista, e isso pode ser feito via internet, e a própria prova pode ser feita no país de origem do candidato, não necessariamente tendo que ir até o Brasil só para fazer a prova. E é feita, obviamente, uma análise do currículo acadêmico e científico do aluno para fazer uma análise comparativa com outros candidatos. ¿Existe la posibilidad de que los estudiantes del extranjero puedan trabajar mientras que estudian? Trabalhar, eu diria assim, o estudante quando vai para lá, ele faz a sua pós-graduação e ele vai receber uma beca de estudos, mas trabalho, digamos, como um trabalhador nacional, com carteira, eu já não, aí foge da minha alçada das relações comerciais dos países. Eu acredito que pode até ter essa possibilidade, mas a partir do momento que ele trabalha, ele não recebe beca de estudo. Então uma coisa compensa a outra. Doctor Fabio, muchas gracias por este breve tiempo en la Naranja Atómica. Gracias por aceptar nuestra invitación. Le deseamos muchos éxitos en su labor como docente e investigativo. Lo esperamos em uma próxima emissão. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção e um abraço a todos. Curiosidades de la ciencia en UPTC Radio. Fernando, hoy en Curiosidades de la Ciencia hablaremos sobre el acelerador de partículas Sirius. Sirius
es un acelerador de partículas del tamaño del Maracaná, el estadio más emblemático de aquel país suramericano, Brasil, una institución de investigación en física, química, ciencia de los materiales y ciencia de la vida. Está ubicado en la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo, Brasil. La instalación cuenta con una fuente de luz sincrotrón con amplia franja de frecuencia de rayos luminosos y hasta 40 estaciones experimentales, casi 3 veces más que el actual, lo que permite que sea ofrecido a investigadores internacionales interesados en realizar estudios en Brasil. Sirius permitirá que Brasil, el único país de Latinoamérica que ya cuenta con un acelerador de electrones para investigaciones científicas, amplíe la capacidad y el número de usos, aplicaciones e investigaciones con estos equipos. La puesta en marcha de Sirius sería muy importante para el mundo de la ciencia y la salud, ya que podría colaborar en la lucha contra enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. En esa línea, el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón explica que los aceleradores son capaces de producir y controlar el movimiento de partículas cargadas de alta energía cercanas a la velocidad de la luz. De los 3 aceleradores que se planean utilizar, 2 ya están terminados y tienen la capacidad de crear una luz especial que sirve para revelar estructuras de materiales orgánicos e inorgánicos, como proteínas, virus, rocas, plantas o formaciones metálicas en alta resolución. Asimismo, los electrones viajarán a través de túneles guiados por más de 1000 imanes en una circunferencia de 518 metros. En ese sentido, vale mencionar que la estructura completa tiene 68.000 metros cuadrados y para evitar las vibraciones de la Tierra, construyeron una plataforma sólida con 90 centímetros de espesor. Actualmente, el sincrotrón brasileño tiene 15 líneas de haz diferentes en operación para su comunidad de usuarios, cubriendo energías que van desde unos pocos electronvoltios hasta decenas de kiloelectronvoltios. Los usos incluyen difracción de rayos X, cristalografía de macromoléculas, dispersión de rayos X de ángulo pequeño, absorción de rayos X y espectroscopía de fluorescencia, espectroscopía UV-Vis y de rayos X blandos, dependiendo de la línea de luz utilizada. El proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones, cuyo presupuesto final asciende a los $476 millones. La naranja atómica ha llegado a su estado excitado de conocimiento. Hasta aquí la naranja atómica. Es momento de despedirnos. Escúchanos el próximo miércoles a la misma hora en UPTC Radio 104.1 para compartir otro espacio de conocimiento de física y pura física. Hasta pronto. Quedamos atentos a cualquier sugerencia, comentario o inquietud a través de nuestras redes sociales en Facebook como La Naranja Atómica o a nuestro correo electrónico naranja.atomica@uptc.edu.co. Hoy estuvimos acompañándolos Rosario Maldonado y quien les habla, Luis Fernando Parra, bajo la dirección del profesor Diego Gallego, en UPTC Radio Ania Forero y en control Carlos Páez. Sigan conectados con la mejor programación en UPTC Radio 104.1. Somos la FM Universitaria de Boyacá. UPTC Radio y la Escuela de Física presentaron La naranja atómica. Si tienes preguntas curiosas del universo, de la ciencia, y no sabes cómo responderlas, Acompáñanos en la próxima emisión para que juntos le saquemos el jugo a la física. porque en 104.1 somos física y pura física.